Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Para quem não conhece, não me conhece ainda, eu sou o Dr. Frank Suzak. Eu sou especialista em implantes dentários, formado aí há mais de 16 anos. A minha atuação hoje principal é reabilitação oral, então pode ser com implante dentário, prótese e a parte estética. Hoje o nosso tema que a gente vai comentar hoje vai ser sobre prótese e protocolo. Então a gente vai falar um pouquinho o que é, quais as vantagens, quais que são as indicações para esse tipo de tratamento, como que a gente vai fazer as ações práticas para a gente poder dar sequência para que você acerte e sair com esse resultado que você tanto espera. Tá? Então, primeira coisa, o que seria essa prótese protocolo? Uma prótese, simplesmente uma prótese fixa, em cima que recupera todos os dentes da arcada, isso pode ser tanto só na arcada superior quanto na arcada inferior, ou às vezes ambas as arcadas do paciente a gente consegue reabilitar com a prótese protocolo. É uma prótese que ela é fixa, como o paciente perdeu todos os dentes, então ela é fixa em cima de implantes. Então a primeira etapa para confeccionar uma protocolo, a primeira parte é a parte dos implantes, onde a gente instala esses implantes, normalmente é de 4 a 6 implantes que a gente consegue confeccionar dentro da estrutura óssea, para depois, em seguida, após um tempo de cicatrização, em seguida a gente conseguir realizar essa prótese fixa. Então o paciente aí tem muito mais conforto para mastigação, para sorriso, segurança para falar, para sorrir, então eleva muito a autoestima de todos os pacientes. Tá? Então, falando um pouquinho como que funciona e qual que é a diferença principal, o que seria a principal prótese que os pacientes utilizam, para quem não entende, é a prótese protocolo, é prótese dentadura, que é uma PT que a gente chama, uma prótese total. Então, para aqueles pacientes que perderam todos os dentes, usa a antiga chamada chapa, que é a famosa dentadura. Então, a diferença dela é porque ela se torna uma prótese fixa. Então, a principal indicação para esses pacientes que têm dificuldade para mastigar, para sorrir, para se alimentar, às vezes a prótese está frouxa na boca, ela pode tender a sair, e é extremamente desconfortável, os pacientes comentam muito sobre isso. Então, qual que é a principal indicação? É para esse tipo de paciente. Então, esses são os pacientes principais da indicação, pode ser tanto a arcada de cima quanto a arcada de baixo. E como que funciona para realizar esses implantes? Então, primeira parte desse tratamento, a gente faz a instalação dos implantes. E para instalar esses implantes, claro que a gente faz um bom planejamento, tem que avaliar bem o seu caso para analisar a estrutura óssea, mas a primeira parte dele é a instalação dos implantes dentários. E para instalar, normalmente a gente pede alguns exames. A gente gosta de pedir tomografia, raio-x da região, da arcada e exames de sangue, onde a gente vai analisar algumas estruturas, como está a cicatrização de cada paciente, fazer uma boa anamnese para que esse resultado aí saia conforme e do jeito que é o esperado. Então, depois que estão com esses exames prontos, a gente realiza aí a parte que seria a parte dos implantes, que é a parte cirúrgica. Como eu comentei, normalmente ele é fixado, essa protocolo, em cima de 4, 5 ou 6. Isso depende da avaliação nas estruturas ósseas, através de tomografia, desses exames, para a gente poder determinar qual a melhor posição e a quantidade que vai ser especificamente para cada caso. Então, depois que é feita essa realização dos implantes, a parte cirúrgica, a gente instala esses implantes na estrutura óssea, é todo anestesiado, tem toda uma forma, medicação pré-operatória, então tem todo um conforto para que o paciente tenha o cirúrgico, o transcirúrgico bem confortável e principalmente também o pós-cirúrgico, para que ele recupere bem. Então depois da gente instalar esses implantes, o paciente normalmente vai sair com os pontos, anestesiado, em seguida vai usar uma prótese provisória. Normalmente, a maioria dos casos, a gente realiza a instalação desses implantes e a gente aguarda o período de cicatrização, que normalmente é de 3, 4, às vezes até 6 meses, depende de caso a caso. Tá? Tem alguns casos específicos, muitos pacientes vêm perguntar sobre carga imediata, são casos bem específicos que tem possibilidade, só que são alguns casos bem planejados, no qual a gente consegue instalar esses implantes e colocar uma prótese provisória fixa nos implantes, no mesmo dia ou até 7 dias após o tempo cirúrgico.
Mas muitos dos casos, que às vezes não dá para fazer esse tipo de procedimento, a gente tem que aguardar o período de cicatrização, que nem eu comentei. Daí ele leva 3 meses, 4, às vezes até 6, dependendo do procedimento que foi feito em conjunto nesses implantes. Tá? Então, esperando esse tempo, doutor, eu vou ficar sem dente. Não, você não vai ficar sem dente em nenhum momento. A gente consegue confeccionar daí para aquele paciente que não vai fazer a carga imediata, que é colocar o provisório imediatamente, a gente vai e confecciona uma prótese provisória para o paciente para ele utilizar durante aquele período de cicatrização, durante aqueles meses que ele vai ficar, para até cicatrizar tanto a parte óssea, que é o principal, mas também toda a parte gengival, para que ela recupere, ela volte na posição adequada, para que a gente possa sim confeccionar uma prótese fixa em cima. Então passou todo esse tempo, todos esses meses de cicatrização, aí a gente consegue confeccionar a prótese fixa. E essa prótese fixa, ela fica extremamente, depois desse tempo a gente confecciona, tem os moldes, para daí a gente sair com ela 100% finalizada e fixa. Né? As vantagens principais desse tipo de tratamento é aquele principal que ela é fixa, então ela não tem possibilidade de se mover, se deslocar ou às vezes mesmo até sair da boca. Então o paciente tem muito mais conforto para mastigação, para sorriso, o paciente sente muito mais autoestima muito mais elevada porque ele tem muito mais confiança. Né? A vantagem para quem faz esse tipo na parte superior é que normalmente o paciente não precisa ter o palato, que é o céu da boca nas maiorias das dentaduras. Então, para esse tipo de caso, o paciente fica com o céu totalmente livre. Não teria aquele acrílico no céu da boca. Qual que é a vantagem disso? O gosto do alimento fica muito mais saboroso, a temperatura você consegue sentir, a textura dos alimentos. Então, você tendo uma prótese fixa, ele te dá muito mais conforto e mais segurança para todos os seus afazeres, né? Não ter o perigo de cair. E para quem entender a qualidade de ter dentes fixos embaixo e em cima, você consegue morder maçã, alimentação normal, carne, comidas que normalmente para quem usa tipo de prótese móvel não consegue se alimentar de uma forma às vezes tão adequada. Né? Então esses aí são os principais vantagens para esse tipo de prótese. Tá? Que é uma das perguntas que o paciente às vezes chega. Todos os pacientes às vezes conseguem realizar esse tipo de protocolo? Hoje praticamente é quase todos os pacientes. Mas doutor, eu tenho pressão alta, pode fazer? Pode fazer, desde que esteja controlada. Isso na questão da glicemia, da diabetes, também dá para a gente fazer. Então, assim, a maioria dos casos, praticamente quase todos, a gente consegue confeccionar essa prótese, porém, daí avalia, tem que ter toda uma questão, uma avaliação primeiro, tem alguns exames para que a gente consiga organizar para o paciente conseguir fazer. Em alguns casos a gente pede também uma avaliação médica, para que o médico que faz o acompanhamento avalie, acompanhe e que a gente consiga juntos iniciar o tratamento do paciente, né? Então, mas principalmente, praticamente quase todos os casos, estando o paciente de uma forma controlada, a gente consegue realizar sim toda a prótese protocolo para que o paciente sair 100% satisfeito, tá? Tem alguma contraindicação? Normalmente, o que a gente recomenda é que o paciente, assim, não tem contraindicação, mas o que a gente recomenda? O paciente ele tem que entender que ele tem que cuidar dessa protocolo como se fosse os dentes. Então, assim, tem que higienizar super bem em casa, tem que fazer as manutenções regulares no dentista, para que você consiga perdurar, para que esse tipo de prótese e o implante consiga durar muito mais tempo. Né? Então, assim, o paciente, ele é tudo artificial, então a prótese artificial, o implante artificial, a vantagem, ele não vai pegar cárie, eu sempre falo com meus pacientes, ele não vai pegar cárie, só que todos os problemas que a gente tem periodontal, de gengiva, ósseo, ele pode acontecer da mesma forma. Então, assim, aquele acúmulo de tártaro que pode acontecer, ele pode acontecer exatamente da mesma forma na prótese protocolo. Então, a gente tem que cuidar, porque se esse acúmulo perdurar por muito tempo, ele começa a prejudicar toda a parte de gengiva, toda a parte óssea do paciente, e pode vir desse paciente um dia começar a perder toda essa estrutura gengival, ósseo, e um dia esse implante às vezes pode ficar com mobilidade e o paciente perder o implante. Aí vai ter que tirar todo e fazer tudo de novo. Então a gente aqui foca muito na questão preventiva, né? Para que o paciente sim, tenha um cuidado e para que essa prótese dure muito tempo. Né? Os dentes, pode ser que com o tempo gaste, pode ser que o tempo gaste. Mas eu sempre falo para o paciente, a estrutura interna, que é onde que é os parafusos dos implantes, onde que ele vai ficar dentro do osso, a princípio não é para nunca mais mexer. Né? Então, tendo esse cuidado, o controle, ele vai perdurar. Agora, os dentes, num tempo, pode ser que você queira trocar por uns dentes maiores, uns dentes mais claros, vai passar alguns anos,
você pode trocar, mas você vai só mexer somente na prótese. Então é muito mais tranquilo. E como que funciona? É bem tranquilo? É bem tranquilo, então a gente pede todos esses exames e a gente começa a executar. Então é o melhor tratamento hoje que a gente indica para quem às vezes não tem nenhum dente na boca e que possa sim ter uma realização futura aí do seu sorriso. Tá? Então essas são as informações que eu gostaria de passar. Você que tem interesse, você que já pesquisou ou ainda não soube, pode mandar mensagem, pode colocar aqui nos comentários. E para você que tem interesse em vir fazer uma avaliação, entender mais sobre o seu caso, eu vou deixar aqui o link. Você pode também marcar, agendar, para que a gente possa sim conversar, entender todas as suas necessidades, todas as suas dores, para que a gente possa conseguir realizar esse sonho de transformar um dente fixo. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo se encerra por aqui. Te espero para o próximo vídeo. Até mais!